Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando a professora Ana Paula. Ela também é pré-candidata a vereadora. Ana, em primeiro momento, se apresente para quem ainda não te conhece. Oi, Antônio, muito obrigada por esse espaço. Quero te parabenizar essa iniciativa sua, de jovem, de militante. E vou me apresentar. Eu sou professora de língua portuguesa. Eu formei em 2002 pela Universidade Federal de Uberlândia. Me especializei lá, depois fiz um mestrado aqui na UFTM em Educação. Sou funcionária atualmente da Secretaria Estadual de Educação, mas já trabalhei no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no curso de Letras, já trabalhei na iniciativa privada em muitas escolas de Uberaba e também já fui funcionária concursada, nomeada da Prefeitura. Mas eu me encontrei na rede estadual. Atualmente, eu sou membro da diretoria do Sindiúte, que é um sindicato de luta dos trabalhadores de educação, representando o Uberaba. E estamos aí para fazer a luta, para denunciar, para colaborar com a construção de um país mais justo, com oportunidades para todos. Perfeito, Ana. E como que você observa nosso cenário atual? Eu falo no âmbito municipal do governo Paulo Peal, do âmbito estadual do Romeu Zema e âmbito federal do Bolsonaro. Como você observa essa conjuntura toda? Interessante essa pergunta, porque nós viemos numa desconstrução de país, né? Nós tivemos praticamente 13 anos aí a construção de um projeto social de inclusão que foi abortado, porque um projeto ele demora tempo para ele dar frutos. E nós tivemos um presidente eleito 2 vezes, com aprovação de 87%, que elegeu sucessora, a primeira presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, que sofreu um golpe misógino, um golpe midiático, judiciário, né? E esse golpe veio com uma proposta clara de retirada de direitos dos trabalhadores. E nós denunciamos esse golpe lá em 2016. E a partir daí, esse golpe tem sido continuado. São propostas feitas aí de reformas que vai melhorar, que vai surgir mais empregos, que vai promover empregos, que vai promover justiça social, e na verdade não é isso que a gente tem visto. E para a educação não tem sido diferente. Um projeto que estava sendo construído, principalmente no investimento da formação docente. Nós tivemos aqui em Uberaba a construção da nossa querida UFTM, que era a Faculdade de Medicina, e agora se tornou universidade, com muitos cursos de licenciatura, também nas ciências biológicas, muitos cursos de mestrado e agora também doutorado. E aí isso tudo foi tirado do povo brasileiro, do povo uberabense, de uma hora para outra, né? Nós vimos aí esse governo eleito, que nós tivemos já 4 ministros da educação, né, que caíram. E realmente é uma perda, porque a educação é algo construído a longo prazo, né? Não é algo imediato. Quem tem filho sabe disso. A gente faz um investimento e isso aí vai colher 10, 20, 30 anos depois. E é isso que aconteceu. Ciências Sem Fronteiras, os investimentos nas bolsas da CAPES, a própria manutenção dos cursos de licenciatura, dos programas de incentivo à docência, como o PIBID, todos foram abortados, né? E agora a gente está num processo de resistência.
Aqui, isso eu falo no âmbito nacional. No estado de Minas, o governo Romeu Zema, ele alinhou a política dele, a política do Bolsonaro, por isso que ele ganhou. Ele surfou nessa onda de ódio ao PT e ele foi eleito dessa forma. E o que ele tem feito? Ele tem desmotivado a população a estudar através dessa matrícula online que esse ano dificultou o acesso do jovem, dos adolescentes, das crianças à escola. Eu estive, Antônio, ajudando na secretaria em janeiro de 2020. E quantas famílias não têm acesso à internet, não têm computador, e às vezes têm, mas não conseguem realizar, eu falo, completar um formulário online para concorrer a uma vaga. A educação, Antônio, deixou de ser direito e passou a ser uma vaga. Estou concorrendo a uma vaga na escola, por exemplo, Minas Gerais. Entendeu? Não é mais o direito do seu filho estudar na escola pública, mas é como se você tivesse que ser contemplado. Então, a Constituição sendo golpeada, porque aquele direito do jovem de estudar, que o Estado deve lhe garantir, ele foi sabotado pelo governador Romeu Zema e sua secretária. A secretária do Romeu Zema, Júlia Santana, é uma senhora que eu acredito que nunca pisou numa escola pública. Ela não sabe a realidade das mais de 800 cidades de Minas Gerais. Aqui é o estado com o maior número de cidades. Ela desconhece que os professores não têm computador, não têm internet. Ela desconhece que os alunos não têm computador, não têm internet. Nós temos aí uma realidade de mais de 60% de alunos sem acesso à internet. E aí vem obrigar as famílias a cadastrarem, a inscreverem seus filhos para concorrer a uma vaga na educação na escola pública do estado de Minas Gerais, através de um formulário complexo. Eu lembro que, em janeiro, eu pegava alguns formulários, a pessoa não sabia preencher o nome do aluno. Lá estava a escola estadual, estava o nome da escola. O pai não sabia. Dificuldade, nós temos essa realidade. E a escola, as escolas estaduais de Minas, elas já tinham uma dinâmica de atendimento. Tipo assim, em novembro, todos os alunos já estavam rematriculados e já estavam iniciando as matrículas dos alunos novatos no próximo ano. Quando chegava dezembro, a secretaria, que ali são os técnicos, quem organiza aquele sistema, que é o CIMAD, em dezembro era só reorganizar os alunos que haviam ficado retidos naquela série e organizar os novatos juntamente com os retidos. Esse ano, 2020, nunca aconteceu isso na história de Minas Gerais. Chegou em fevereiro, não tinha aluno. Você acredita uma coisa dessa, Antônio? Não tinha aluno, não tinha sala com 30 alunos, não tinha. Sabe por quê? Porque os pais não conseguiram fazer a matrícula online. Novembro, dezembro, os funcionários ATBs contratados, eles são dispensados. As secretarias ficaram vazias, sem profissionais, sobrecarregando aqueles que são concursados, são pouquíssimos os que restaram. E eles ficaram sobrecarregados. O governador Romeu Zema mandou trabalhar ao sábado. Se não fosse o sindicato bater o pé, fazer uma pressão, os ATBs, os assistentes técnicos da educação básica, teriam que trabalhar no sábado, por irresponsabilidade da secretária de Educação, Júlia Santana, e do governador Romeu Zema. E agora, em meio à pandemia, nós estamos aí
com o governador passando a boiada, aproveitando a pandemia para descer goela abaixo a educação à distância, aproveitando da pandemia para dispensar profissionais, mandar embora profissionais contratados. Então, assim, é uma realidade muito triste e que Uberaba também está no contexto. Paulo Piau também é um governante municipal, um gestor que tem cortado salários dos profissionais da educação, tem burocratizado, ele e a sua secretária Silvana Elias têm burocratizado, tem triplicado a jornada de trabalho, senhoras prestes a aposentar, tendo que aprender a mexer com celular, com tecnologias, e até sofrendo pressão. Em tempo de dar um AVC, um infarto, por conta da pressão das escolas. Então, assim, a realidade, a conjuntura municipal e estadual estão muito interligadas, e isso vem em resposta ao golpe que foi dado num país que estava sendo construído democraticamente e cujo futuro aí depende da força, da indignação do povo, da força da mobilização e organização da classe trabalhadora. Caso contrário, essa conjuntura não vai mudar. Ana, em relação a... Lógico, eu entendo perfeitamente a posição sua em relação aos governos atuais, mas, por exemplo, o projeto do PT, na época do Lula, ele era muito mais um projeto acolhedor, na teoria, porque na prática acaba sendo que foi um projeto elitista. Eu falo em relação a, por exemplo, 5 vezes mais investimentos em faculdades e universidades do que ensino médio e ensino fundamental. Eu sei que não cabe à União, mas, por exemplo, poderia caber investimentos e a gente sabe que a cadeia do nacional ela pode ser convertida a estadual e a âmbito municipal também. E, por exemplo, faculdade, querendo ou não, é um público muito específico que entra nas faculdades. Então, por exemplo, nessa questão, você não acha também que o governo Lula e o governo Dilma também teve seus pecados? Então, eu não tenho dados, eu não sei baseado em quais dados você está falando, mas os dados que eu... Só 7% da população brasileira consegue terminar as faculdades no... Não, mas os dados do investimento, comparando dados anteriores. Os dados que eu tenho, o que eu acredito. Oi? Eu falei que 5 vezes mais foi investido em faculdades e universidades do que em ensino médio e ensino fundamental. E aí a pergunta é se teve esse pecado também visando a educação no governo Dilma e Lula. Certo. Antônio, o que eu sei da educação básica, foram criadas as CMEIs, as creches comunitárias, foi um investimento alto. Aqui em Uberaba nós tivemos construção de vários CMEIs, nós temos CMEI Boa Vista, CMEI Abadia, tudo oriundo do governo federal. Nós tivemos investimento na construção de creches, que também é do governo federal, e nós tivemos aprovação do piso do magistério. Com relação à formação docente, as universidades, que você às vezes pode até parecer elitista, mas houve uma grande inclusão da população pobre nas universidades. O Enem, que era um exame nacional do ensino médio, na época do Fernando Henrique, que eu fiz, apenas para avaliar o domínio dos alunos na saída, e o ENAD no fim do ensino superior também eu fiz, o Enem passou a ser uma prova de entrada para a universidade. Eu me lembro, na minha época, que eu prestei vestibular em 1998, se eu quisesse fazer como eu fiz em Uberlândia, eu tinha que ir para Uberlândia.
Se eu quisesse estudar em São Paulo, eu tinha que ir para São Paulo. São Carlos, eu tinha que me deslocar para lá. Hoje nós temos a realidade de meu filho, por exemplo, fazer uma prova em Uberaba e pleitear uma vaga até na Universidade do Porto, em Portugal. Então, é um programa que o Fernando Haddad fez enquanto ministro da Educação há 8 anos, que conseguiu sim atingir as camadas pobres. Hoje, eu estudei Uberlândia porque Uberaba só tinha Uniub. Só tinha Uniub e faculdade de medicina. Ou você fazia medicina ou você pagava a Uniub. Não tinha nem essas concorrentes da Uniub hoje. A FASU tinha, mas a agronomia e isotecnia. Mas hoje tem Pactus, tem Unipac, Unopar. Na minha época era só Uniub. Uniub ou você fazia medicina ou fazia agronomia e zootecnia. Essas eram as universidades de Uberaba. E hoje, uma pessoa da camada mais baixa pode pleitear uma vaga na Universidade Federal e o que acontece. Porque esses cursos, se você for ver as 18 universidades, a maioria do público, principalmente dos cursos de licenciatura, não são da elite. Não são da elite. Elite não faz licenciatura. Elite faz faculdade de medicina, como era feito. Então, além disso, houve também a questão da formação docente, porque quando você, Antônio, investe na formação docente, automaticamente você investe na educação básica. Eu me lembro que eu, como supervisora do PIBID, no programa de incentivo à docência na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, os alunos lá do curso de licenciatura em letras, eles eram incentivados a serem professores de língua portuguesa, iam participar das minhas aulas lá na Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Então, quando você investe na formação docente, você investe na educação básica. É a mesma coisa, saúde. Existe um investimento em saúde? Sim. Foram construídas UPAs, foi investido no SAMUS, na farmácia popular, no Mais Médicos, mas também no hospital universitário, que era verbas da educação. A verba da educação investida no hospital universitário automaticamente beneficiava o sistema de saúde, porque aqui em Uberaba, por exemplo, o Hospital Escola, o Hospital das Clínicas, como você queira chamar, ele atende todos os pacientes da região, mas o recurso é da onde? Da educação, não é recurso de saúde. Então, assim, é complicado desvincular, porque está tudo muito interligado. O que acontece? A PEC 95, votada inclusive pelo presidente atual Jair Bolsonaro, do teto de gastos, bloqueou investimento em saúde e educação. Então, é complicado os políticos e os candidatos na atualidade criticarem investimento na saúde e na educação, fazerem sensacionalismo lá na porta do hospital, na porta da escola, sendo que eles apoiaram candidatos que votaram a favor da PEC, do teto de gastos, que não pode ter investimento. Como que não tem investimento em saúde? Os equipamentos são modernos, precisam ser adquiridos. Como não ter investimento na educação? Os bairros que estão surgindo precisam de escolas. As escolas que estão na licitação, que o prefeito Paulo Pial está prestes a anunciar como do seu governo, são do governo passado, são do governo Dilma ainda. Então, assim, muita obra que ainda está prestes a fazer, por exemplo, o Hospital Regional. Quem inaugurou foi o governador atual, mas quem construiu, quem é responsável pela obra, o Hospital Regional, foi Fernando Pimentel. Então, assim, eu não sei até que ponto. Acredito que o PT, sim, teve erros. A gente precisa fazer uma autocrítica. Dos erros que eu critico é a questão da formação política, porque preocupou-se em formar o cidadão consumidor, né? Deu poder de compra,
mas não deu formação política. Então, hoje, você, como eu, você chega numa lotérica e o cara fala, não, aquela casa lá eu que pago. Mas será que ele conseguiria pagar uma casa sem o subsídio do governo? Sem um programa de incentivo à habitação popular? Será que ele conseguiria? Não conseguiria. Então, são programas, sim, do governo, dos governos do PT, que tiveram erros, sim, mas que tiveram muito mais acertos do que erros. Né? Fernando Pimentel, ele não ficou 1 ano no governo, ele ficou 8 anos. E ele fez um belíssimo trabalho. Acredito que se nós tivéssemos continuado, nós estaríamos numa situação melhor. Ana, você acredita que a gente deva observar os erros do Bolsonaro? Ou você acredita, sim, que a gente deva cultivar os acertos do PT? Porque, por exemplo, muita gente acredita que, e eu sou dessa linha também, que acredita que um governante ele tem por obrigação fazer esses projetos. Então, não é melhor a gente fazer essa crítica ao Bolsonaro do que ficar olhando para trás e tentar resgatar aquilo que foi feito pelo PT? Então, não sei se eu entendi a sua pergunta. A minha pergunta Eu foi vou mais ou menos. responder. Se eu não conseguir, aí você fala se eu conseguir contemplar a sua pergunta. Perfeito. Eu sou contra pessoa que só critica. Eu acabei de falar. Político sensacionalista. Pega a câmera, vai lá para a porta da UPA. Aqui está faltando medicação, aqui está faltando médicos. Só que qual que é a proposta dele? Quando teve a PEC, qual que foi o deputado que você apoia? Qual que foi a proposta? Foi apoiar uma PEC de congelamento de gastos por 20 anos? Então, assim, eu sou a favor de políticos e candidatos que façam propostas de intervenção. Isso até é um critério da redação do Enem. É o 5º critério, vale 200 pontos. Você ter capacidade de propor uma solução. Então, assim, a proposta hoje para o Brasil não é a proposta que foi antes, né? O que o PT construiu. O que ele construiu está construído e está sendo feito um movimento de destruição. Já destruíram muito? Já, mas não destruíram tudo. Né? Nós estamos resistindo. Agora tem que ser elaborado novos caminhos. E aí precisamos eu acredito, novas cabeças, novos líderes para propor uma reação diferente e não voltar nos erros que eu acabei de citar do PT, que foi essa formação de consumidores e não de cidadãos, pessoas preocupadas em comprar e não de construir um país. Então, não sei se eu te respondi, se era isso. Mais ou menos. Foi mais a respeito, por exemplo, de falar sobre o PT no passado, Lula, Dilma, você também falou do Pimentel, como o que eles fizeram não foi nada a mais do que a obrigação deles. E o governo Bolsonaro, a gente tem que observar ele muito mais como ele não está fazendo a obrigação dele. E a gente, ao invés de aplaudir o Lula, a Dilma e companhia, a gente observar para o futuro e obrigar o Bolsonaro a fazer o que ele foi destinado a fazer. Você não acredita que seja essa linha? Ou você acredita ainda que... Não, porque ele não foi eleito para fazer isso que você está achando. O Bolsonaro foi eleito para destruir todo o serviço público. Ele foi eleito um governo ultra, mega, hiper liberal, que é Estado mínimo, que é a destruição do serviço público. E ele foi eleito, ele está cumprindo a missão dele. Eu não acredito que deixar de falar da construção do PT vai beneficiar alguma mudança de atitude desse atual governo. Acredito, sim, que tem que colocar na balança para as pessoas, porque o que nós perdemos, Antônio?
nós perdemos a capacidade de indignação, nós perdemos a capacidade de organização e nós perdemos a capacidade de mobilização. Esse projeto que o Bolsonaro tem, ele conseguiu destruir a classe trabalhadora, que ela não tem nem perspectiva de luta. Ela se acomodou de tal forma que você fala assim, olha, Romeu Zema quer aprovar uma reforma, essa reforma vai acabar com os seus direitos, o quinquênio, o seu plano de carreira. As pessoas sabem o que elas fazem? Nada. Elas não se sensibilizam, elas não se organizam, elas não se mobilizam, elas estão conformadas. O que é preciso fazer? Precisa colocar nas duas balanças as diferenças dos dois governos. Olha, este governo é a favor do serviço público, de dar oportunidade para todos estudarem, de ter acesso à saúde, aos serviços básicos, à infraestrutura. E esse aqui acha que você tem que pagar escola, pagar plano de saúde, você arcar com sua previdência social. Então, assim, sua segurança própria você deve fazer, você compre sua arma, você se vire. Então, fazer essa proposta é colocar as duas bandeiras. As pessoas acham que, mas não pode polarizar. Mas você vai, como que você vai fazer sua conscientização de classe? Se você não falar, eu gosto daquela Rita, da drag Rita, ela fala assim, como ser liberal num país tão desigual? É você falar que o outro não tem direito de comer. Eu acredito, sim, que nós temos que levantar as bandeiras, sim, da esquerda. O PT, ele fez o que era da obrigação dele, fez. Outro fez? Não fez. Conseguiu reduzir a miséria no menor índice já visto. Qual partido conseguiu? Eu sinto muito os outros partidos de esquerda, mas quem conseguiu? Por que o PT apanha mais? Porque ele conseguiu estar no lugar de destaque. Se fosse o PSOL, seria o PSOL. Se fosse o PSTU, seria o PSTU. Se fosse o PCdoB, o PCB. O partido que estiver lá, ele vai estar sujeito a pedradas e a críticas. O PT é um partido forte, principalmente por causa das pedras e das críticas. E como os cristãos, na época dos romanos, que era jogado no Coliseu para serem devorados, quanto mais eles matavam os cristãos, mais surgiam cristãos, assim é o PT. Quanto mais eles batem no PT, a gente usa a metáfora do bolo, né? Quanto mais bate, mais a massa cresce, sabe? Não adianta, porque a resistência é exatamente isso, é contrapor o que está posto aí. E tem um articulista de direita, aliás, dois articulistas de direita, que eu ouço o Jovem Pan até para domesticar meu fígado, sabe? Assim, meu estômago. Então, eu escuto Jovem Pan, escuto Marco Antônio Villa, mete pau no Lula, mete pau no PT, mas, assim, o Bolsonaro veio para isso. Ele não vai cair. Você vê que ele não cai. Ele pode fazer o que for que ele não cai. Precisa de uma força muito grande, e a Globo viu que não dá conta. O que a Globo fez agora? Está indo atrás do Lula, porque a Globo não dá conta de derrubar o Bolsonaro. Interesses, assim, internacionais. Ana, o PT, por toda a história, ele se mostrou muito mais a favor da luta eleitoral, mas tem muitas vertentes dentro da esquerda que não acreditam nisso, que a eleição não vai mudar muita coisa para a gente estar em uma, assim dizer, uma eleição burguesa. Você acredita nesse ponto ou você acredita que a eleição, sim, a gente pode tentar mudar alguma coisa? Diferente do Bolsonaro, que fala que a gente não conquista nada no voto, eu acredito no voto, na construção. Vejo aí lideranças boas surgindo, no diálogo.
Boulos lá como candidato de São Paulo, Flávio Dino a presidente, lideranças fortes. Eu acredito sim a gente pode abrir um diálogo, né? PT amadurecer, saber que é um partido grande e forte, mas saber também que precisa levantar outros nomes. Né? Em relação à democracia, você acredita que a gente viva uma democracia ainda nos dias atuais? Não, Por quê? não. Nós estamos em estado de exceção e nós éramos uma democracia bem precária, né? Bem imatura. E agora, não acredito mesmo. Olha para você ver, Antônio. Os índices de violência abaixaram, né? Os números estão mais baixos, menos homicídios. Só que o número de homicídios por policiais aumentou. Aumentou. Como que você explica isso? Isso, para mim, eu só explico de uma forma. Estado de exceção, sabe? É um empoderamento da polícia e esse aparelhamento do Estado, né? A gente não pode se manifestar, existe limite, né? E o que mais sofre aí são as comunidades periféricas, a comunidade negra, né? Uhum. Ana, você acredita, muita gente fala, que o Bolsonaro é um fascista, ele é um nazista. Você acredita nisso? E se você acredita, o porquê? O Bolsonaro já demonstrou há muito tempo, antes de ser presidente, que ele é fascista. O discurso dele é de destruição das minorias, né? Uhum. Não tem o que questionar. Uhum. Fala um pouquinho mais sobre como que você acha que a gente observa fatores fascistas. Aqui em Uberaba, aqui mesmo, você acredita que essa Então, o onda fascista fascista, está chegando aqui no Uberaba? Como o você fascista, observa? o fascismo é uma linguagem contra as minorias para manter o status, né, da burguesia, da forma como está. Então, qualquer movimentação das massas na pirâmide já ameaça a elite. A elite ela produz discursos para inibir e fazer com que essa classe média se volte contra essas minorias. Então, discurso contra as mulheres, contra os ciganos, como já foi um dia, contra os comunistas. Hoje o que está em vigor é os comunistas, né? Os comunistas são os inimigos do Brasil. Então, esse é o tipo de discurso. O fascista, ele precisa de um inimigo constante, né? Ele precisa dividir para conquistar. E o nazismo é a forma mais horrorosa do fascismo, né? Que é a questão da eugenia, da supremacia de uma raça sobre a outra. Acredito que o Bolsonaro seja racista, né? Ele e aqueles que ainda não se arrependeram, aqueles que ainda não se deram conta desse governo. Perfeito. Fala pra gente o que que o Uberaba pode esperar da Ana Paula. O que eu sempre fiz, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Se algum dia me perguntar o que eu fiz pelo meu país, eu dei aulas, né? Então, mesmo eu fora de sala de aula por conta de um problema de saúde, eu continuo dando aulas. E a maior aula que eu posso dar é a minha luta, a luta pela minha classe, a classe trabalhadora, a luta pela minha categoria, que é a categoria da educação. E essa é a maior contribuição. Né? Eu coloquei meu nome à disposição do partido, mas
não é um projeto pessoal. Na verdade, levantar a bandeira mesmo da classe trabalhadora, das mulheres, da educação, porque uma cidade que me acolheu, que eu não sou daqui, eu sou de Belo Horizonte, mas que eu me formei aqui e eu quero ajudar a construir uma cidade diversa, aberta ao diálogo e que respeite o povo trabalhador. Ana, muito obrigado por tudo. E fala para o pessoal como que eles podem te achar nas suas redes sociais, para poder dialogar com você, para poder saber um pouco mais do que pode esperar o Uberaba. Então, eu tenho duas páginas no Facebook, Ana Matos, que é um perfil mais radical, e o Ana Paula Castro, que é um perfil mais light, né, Nutella. E no Instagram, Ana Paula Castro, e o Twitter, tem o Twitter também, Ana Paula Castro. Eu estou aí para dialogar, conversar, debater. Perfeito, Ana. Muito obrigado, viu? Eu quem agradeço, Antônio. Boa sorte, bom trabalho e estamos aí para lutar. Bom? Se você precisar de mim, Obrigado.